Oi pessoal, a pedido do Lucas eu vou trazer uma palavra para você sobre paz. Eu vou iniciar com o versículo de Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como a palavra está dizendo aqui, a paz vem de Deus e ela excede todo entendimento, porque por muitas vezes durante a nossa vida o que acontece tanto na faculdade, na escola, no trabalho pode parecer algo impossível, até dentro de casa. A situação ela pode parecer a mais impossível de ser solucionada. Pode ser algo que está fora do seu alcance. Pode ser algo que você, enquanto filho de Deus, não pode fazer alguma coisa porque irá contra a palavra de Deus. Mas há algo que não estamos impedidos de fazer, de buscar o Senhor. Então a nossa oração, ela pode vencer. Ela pode nos dar essa vitória. Porque se não há nada que nós possamos fazer, ainda resta uma coisa, que é pedir a Deus, orar. Então, na nossa oração, nós temos que entender que, por mais difícil que seja a situação, nós devemos confiar em Deus. Então, a paz que nos recebe, nós somos agraciados por essa paz. Ela vem do próprio Deus. Pois a palavra diz, a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. Então é uma paz que não tem sentido para o mundo. O mundo não entende como é que você está passando por essa situação, que você não pode fazer nada, que você está preso numa coisa que você não consegue se mexer, você não consegue ter um controle, você não controla a situação. Mas você entende que o Senhor está no controle. Ele tem o controle de toda a situação. E é assim que a paz dele te alcança. E como a própria palavra diz, ela guarda o teu coração e os teus sentimentos. Eu venho pedir para vocês abrirem em João 6, versículo 51, que o nosso Senhor vai falar algo muito importante. A palavra fala sobre alguns versículos que eu vou falar, mas primeiramente eu venho falar no 51. Jesus é tratado aqui como o pão da vida, e no 51 vai dizer que eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas temos outros versículos que são anteriores a isso, como 49 e 50. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Nos tempos de Moisés, o Senhor trouxe o maná dos céus. E diariamente as pessoas tinham maná. Só que muitos não confiavam no Senhor. E o problema está aí. Você não confiar no Senhor te afasta dele. Porque como é que você quer que o Senhor entre na sua vida, mude a sua história, transforme ela, se você não confia nele? O povo não confiava. E por isso eles guardaram o maná. E o Senhor disse, todos os dias ele virá. E o povo não confiou. Só que o que aconteceu? O Senhor estava mandando o maná, mas o povo, ele insiste em querer ter o controle. Só que nós temos que abaixar o nosso ego e entender que nós estamos embaixo e o Senhor está em cima. E o Senhor, estando em cima, ele tem o controle de toda a situação. Então o Senhor não abandonou o seu povo. E até hoje estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. E como a palavra diz no versículo 51, ele é o pão que desceu do céu. E esse mesmo pão que é o Senhor, ele veio para dar vida.
E essa vida que nos permite estar aqui hoje, ela vem do Senhor, porque Ele veio ao mundo, Ele abandonou o céu, o seu trono de glória, Ele se fez como nós. Ele passou por frustrações, por perseguições. Ao ser entregue, foi recebido com um beijo. Foi negado, os seus próprios amigos estavam negando. Estavam fazendo coisas que eram contra a sua vontade. E durante a sua vida, até mesmo em sua morte, não confiaram nele e não acreditavam que a verdade, ele era a verdade e que a verdade que ele falava vinha do Senhor. Porque não acreditavam que iria ressuscitar, mas ele ressuscitou. Então, quando o Senhor veio ao mundo, ele se fez como nós. Ele se fez como um ser humano. E ele veio até nós, viver nessa terra, nos alcançar. Ele nos deu uma palavra de humildade, pois ele não se importou de descer e estar aqui. O Senhor viveu entre nós com pessoas que eram às margens da sociedade, pessoas que não eram bem vistas. Só que ele não andava para participar do que eles faziam. Ele andava com essas pessoas porque ele tinha uma missão. E a missão que ele veio cumprir, que foi cumprida, era de buscar as pessoas para Deus, porque as pessoas estavam e estão até hoje longe do Senhor. E Ele também nos deu essa missão. E pelo seu sacrifício, fomos achados, fomos encontrados pelo Senhor. E com Ele, nos achegamos a Deus. Pois agora não precisamos mais de ninguém, só dele, para estar com Deus. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, nos dias de luta, nos dias de batalha, nos dias de guerra, nos dias onde você não se sente nem um pouco confortável com a sua vida, porque você acha, por mera suposição, por vivenciar algo que te desmotivou, que você não é ninguém, que você não é nada. Mas o Senhor vem te dizer, e Ele sempre diz, que você é importante para Ele. Pois a palavra diz que os campos são repletos de flores. Os animais são alcançados com alimento. Eles não trabalham para isso. E o Senhor sempre está ali cuidando deles. E não somos nós mais importantes do que eles. Então, como o Senhor, que é comparado àquela mãe que nunca despreza o seu filho, que o seu filho pede o pão e ela dá. O Senhor não seria um pai injusto, um pai que não nos concede o que nós pedimos, pois Ele mesmo vem nos dizer que nós temos que pedir para assim nos ser dado, que nós temos que buscar para assim encontrarmos, pois Ele disse, quem pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate ser-lhe-á aberto. Então só resta uma decisão. Mas eu não tenho fé. Mas tá muito difícil. Confia, porque Ele disse em Josué 9, não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Ele diz isso a Josué, mas Ele também diz isso para nós. Eu te chamo, seja forte, tenha coragem, porque eu, o Senhor, eu sou e eu te chamo. A paz que vem de Deus, ela vem pelo seu Espírito. E com Ele, o Espírito de Deus, temos a paz dele,
e temos os dons dele. Vivendo no Senhor, amamos ao Senhor. Ele nos ama e assim amamos ao mundo. E conseguimos ir pregar a sua palavra e cada vez mais florescermos no Evangelho, cultivarmos no nosso jardim os nossos irmãos e no céu colocarmos mais e mais filhos de Deus, e que na presença dele nós possamos nos alegrar, porque a palavra diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor é um lugar de ajuntamento, de um lugar de encontro, onde as pessoas vão adorar o Senhor. Então naquele lugar onde adoramos a Ele, nós buscamos em primeiro lugar Ele. E tudo, a tristeza é solucionada, os problemas são resolvidos, porque em Mateus 6,33 vai dizer que busca primeiro ao Senhor e tudo lhe é acrescentado. O Senhor é o nosso refúgio e Ele, desde a fundação do mundo, quando Adão e Eva pecaram e se separaram de Deus, pois eles quiseram provar e ter um controle, nós encontramos a Ele e assim nós encontramos aquela peça que faltava no nosso coração. Pois quando eles se separaram de Deus pelo pecado, eles ficaram vazios. E nós, ao encontrarmos o Senhor, recebemos o seu Espírito para poder nos preencher. Devemos buscar o Espírito do Senhor, porque só com Ele nós podemos entender, por mais difícil que seja a situação, que Ele está no controle. Porque sem o seu Espírito, somos apenas pessoas que falam muito e não fazem nada. Porque quem faz a diferença não é o João, não é o Pedro, mas é o Senhor. Porque quem faz a diferença e quem fazia na época a Arca da Aliança, hoje é o Senhor. Então, como Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E hoje em dia poucos são aqueles que se acham para serem escolhidos. Por muitas vezes negam: eu não tenho fé, mas não buscam. Se acomodaram, vivem uma vida esquisita, esquecida. Influência do inimigo, com certeza. Mas a sua vontade não está no Senhor. O Senhor tem o poder de te achar. Nós estamos aí porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos fortalecido. Pois é chegado um tempo, esse é o tempo, de que não podemos mais brincar de ir e voltar, de voltar ao nosso próprio vômito, como a palavra diz. Porque o tempo que vem há muitos anos sendo passado é um tempo de renúncia, é um tempo de entrega, de busca, aonde constantemente vemos inúmeras evidências da vinda do Senhor. Vemos constantemente as inovações, os rumores de guerras, as pragas, doenças, tudo que estava descrito. As profecias se cumprindo, o povo não acordando, o povo que tá nem aí. Mas como uma história que eu conheci há pouco tempo diz, em um lugar tinha um muro, e de um lado estava o céu, e do outro lado estava o inferno. E uma pessoa estava nesse muro, e de repente uma pessoa do céu diz: vem até aqui, esse lugar está te esperando. E ele: não, vou ficar por aqui. Aí de repente o muro caiu,
e ele caiu lá embaixo. E mesmo se o muro não tivesse caído antes, se ele tivesse caído antes, ele também iria cair do outro lado. Por quê? Porque o muro tinha um dono, e esse dono era o diabo. Então, quando ele fosse cair, mesmo se ele liberasse para um lado, se talvez numa decisão você pensasse em ir para o Senhor, mas se você, por vergonha, por qualquer que seja a coisa que não fosse da vontade do Senhor, que você, não vai dar certo, ele te puxava de volta e te derrubava. Pois como a palavra diz, o fruto, a semente pode ser jogada na terra boa, onde dá fruto, em meio a espinhos, onde não floresce. Então essa pessoa que ficou indecisa, que não acreditou, não teve fruto e acabou morrendo. E assim na nossa vida, temos que ter uma decisão, temos que tomar uma decisão, pois o tempo é chegado em que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Hoje em dia não tem mais como você negar os avanços da tecnologia, as guerras que estão acontecendo, as inúmeras doenças, não só o coronavírus, porque já tinham outros, mas esses outros também são. E por muitas vezes nós achamos que pessoas da nossa própria família, ou então outras pessoas, não vão. Essa pessoa é impossível, ela não vai se entregar ao Senhor, não tem como. É tipo aquela pessoa que você tem certeza que nem adianta. Mas não é assim, gente. O Senhor, ele teve um momento em que ele teve que repassar uma parábola para explicar algumas coisas da nossa vida. E a parábola do amigo inoportuno, ela nos representa, pois ela conta a história de um homem que no meio da noite recebeu uma visita em sua casa e ele não tinha pão para lhe dar. E ele foi até o seu amigo e ali ele bateu a porta no meio da noite e disse: meu amigo, eu estou aqui porque uma pessoa chegou em minha casa, uma visita, e eu não tenho pão para lhe dar. E o amigo não queria de forma alguma, mas ele continuou a bater. E o amigo, depois de perder a paciência, ele foi lá e lhe entregou o pão. E ele voltou para casa e saiu com aquela visita. O que essa parábola vem nos trazer de ensinamento? Porque ela traz ensinamento de que para nós podermos alcançar alguma coisa, nós temos que ir atrás. Para nos ser aberto, nós temos que bater. E para nos ser dado, nós temos que pedir. Mas eu vou ficar repetindo o que eu estou pedindo. Não é assim, gente. Você tem que orar ao Senhor. Ele sabe, sim, Ele sabe. Mas isso não te impede de buscar, porque Ele te ordena. Vem, me diz o que você está precisando. Busca, tenha fé que com a sua fé você irá conseguir e eu irei te recompensar. Ele diz: vai, confia, porque eu sou Deus na sua vida. O Senhor nos capacita, mas nós precisamos ter fé. E se não temos, temos que buscar ter fé. Porque a fé em Deus nos prepara para momentos que estão por vir, que já passaram, mas os que estão por vir são necessariamente, precisamos ter fé para passar por eles. Pois com a fé somos comparados àquele homem que firmou sua casa na rocha. Vieram rios, ventos, veio a chuva e nada derrubou aquela casa. Então que possa vir qualquer tribulação que está por vir, que possam vir tribulações, possam vir pessoas enviadas por Satanás,
mas que a nossa fé em Deus esteja inabalável e que, diante de tudo que está por vir, nós possamos confiar de que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada nos separa dele. Essa foi a palavra que eu venho trazer nessa noite, e que vocês possam buscar as pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que por muitas vezes parece impossível, mas como a palavra do Senhor diz, aqueles que buscam encontram. Foi o que eu mais falei essa noite, mas é porque é algo que realmente está sendo necessário. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então que nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não sei, mas que sempre possamos estar nele, buscando a Ele e confiando nele. Então eu agradeço a todos que participaram, a todos que visualizaram, e ao Lucas por ter me dado essa oportunidade. Eu espero que esse projeto e o outro que passou sirvam para um aprofundamento, para um mover que o Senhor tem preparado para a sua igreja e para os que, venham fazer parte, e que um só corpo e um só coração nós possamos adorar. Até uma próxima e tchau.